capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Senhor Deus, nós temos lido uma parte da tua palavra e sabemos que tudo que está nela é por um motivo e um objetivo. Nós cremos que ela é o recado do Senhor, é onde está traçado o teu plano, o plano do Senhor para com os seres humanos. Muitas coisas destas escrituras nós não conseguimos entender, mas nós cremos que ela é a verdade e pedimos que o Senhor nos oriente a vivermos por ela. No nome de Jesus nós te pedimos, amém. Podeis sentar. Bem, a personalidade do ser humano. Eu vou iniciar repetindo uma frase que eu disse pela manhã, que eu ouvia quando pequeno, dos mais velhos, do meu pai, que a frase é esta: o espinho, quando tem de furar, desde pequeno traz a ponta. Quem tem de ser um cavaleiro, até nas pedras se monta. Porque depois é muito fácil montar no cavalo. Treinou desde pequeno, montando em cima das pedras. Fazia de pedra seu cavalo. Montava em pedaço de pau, dizendo que era o seu cavalo. Existem coisas que nós fazemos, nós como seres humanos, e pela maneira que nós as fazemos, demonstra exatamente o tipo de pessoa que nós somos. Fomos ensinados a não julgar os outros, a não julgar pela aparência, só porque o irmão ou a irmã parece um carrancudo, fechado, não é porque na realidade ele é. Muitas vezes o de fora não está demonstrando o que tem por dentro. A aparência engana, você sabe disso. Aí você espera até a pessoa entrar em ação, até que a pessoa haja. Através das ações da pessoa, através dos atos da pessoa, aí é que ela pode realmente soltar, mostrar o que tem dentro, lá do seu coração. É quando ela começa a agir, a atuar, a fazer. Aí é que ela vai mostrar o que realmente tem, o que realmente crê, o que realmente gosta. Mas só apenas pela aparência, pelo que você está enxergando com seus olhos naturais, não julgue de maneira nenhuma, porque você pode estar muito enganado. Na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 56, nós vamos começar com este parágrafo aqui. Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem, é Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Também, porque quando Deus fala, ele vai direto ao coração da pessoa. Por isso que muitos ouvem com seus ouvidos, mas não entendem aquela voz, porque não desceu lá dentro. Pode ficar apenas mental. Ele bate na porta do coração de um homem e ele deliberadamente rejeita. E um dia ele o rejeitará pela última vez. E então você não terá um caráter privilegiado. Por quê? Porque rejeitou o Espírito Santo. Isto quer dizer que um caráter privilegiado é só para aqueles que têm a voz do Espírito Santo, que tem lugar para a voz do Espírito Santo em si, em sua vida. Aqueles que escutam a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Não só ouvem, elas me seguem. Tiago disse: não sejais apenas ouvintes,
mas cumpridores. Mensagem e o sinal. Não diga eu creio nesta mensagem, viva esta mensagem. Só assim pode-se ter um caráter privilegiado. O que é um caráter privilegiado? É o caráter de Cristo em você. É a natureza crística, viva, vivendo em você. E então você não terá um caráter privilegiado se você rejeita a voz do Espírito Santo. Você pode se assentar em uma igreja, ouvir ao Evangelho, concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito como dizer, eu sei que isto está certo, mas nunca colocou um dedo nisto para ajudar-se a si mesmo. Não muda. Vem? Vem. Você simplesmente ouve a isto porque você diz, eu creio que isto está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante a você. Eu poderia dizer, eu creio que aquilo são 10 mil dólares. Isto não significa que eu recebi. Vem. Eu poderia dizer, esta é uma boa água fria, mas no entanto me recuso a bebê-la. Vem? Ora, vocês sabem o que eu quero dizer? Isto é vida eterna. Vem? Se recusar a fazer isto, você então atravessará um dia esta linha pela última vez. Vem? E então você não terá o privilégio de vir e receber reticência. Receber o quê? Um caráter privilegiado. É sua vida digna do Evangelho, parágrafo 56. Digamos que você viu alguém à primeira vista, e aquela pessoa aparenta para você uma pessoa amável, sociável. No entanto, quando você se aproxima e começa a tratar com aquela pessoa, você vai ver que não é nada daquilo, e você então se engana e sai triste, e aquela coisa toda. À medida que o tempo vai passando, você vai se adaptando aos modos da outra pessoa, daquele que está convivendo com você, e você vai percebendo os traços agora de sua personalidade. Existe algo em cada ser humano, em cada ser nascido neste planeta Terra, que fica exposto a todos, que mostra o que realmente somos. Não tem como você enganar. Você pode enganar a todos por um bom tempo, mas você não conseguirá enganar por todo o tempo. Apenas por um bom tempo você poderá enganá-los, mas chega um momento que você não conseguirá enganar. Aquela pessoa que mente, que tem um espírito de mentira, que não consegue ser verdadeiro, ser verdadeira, ela engana até quando pode enganar, mas chega um momento que aquilo é descoberto, pois logo ela sairá com uma mentira ali que não bate, e você descobre, e quando coloca a pessoa contra a parede, aquilo vem por terra, aquela personalidade se revela como uma pessoa mentirosa. A coisa pior que eu já ouvi em minha vida a respeito de mentiras foi quando um ministro, infelizmente, confessou que tinha um espírito de mentira. Aquilo foi uma das coisas terríveis, triste, porque se ele tinha um espírito de mentira, isto estaria passando para a congregação, isso estaria sendo passado para as outras pessoas. No livro de São João, se vocês puderem me acompanhar aqui, São João no capítulo 8, São João no capítulo 8 e o versículo 37, vamos ler aqui uma escritura. São João está depois de Lucas, antes de Atos dos Apóstolos. São João capítulo 8, versículo 37, nós encontramos um diálogo, um debate entre Jesus e um grupo de religiosos. E Jesus diz assim, João 8, 37, eu bem sei que sois descendência de Abraão. Gente, ser descendência não é tudo não, sabe? Você pode ser descendência de um filho de Deus, no entanto você não ser um filho de Deus. Você descende de um filho de Deus e não é filho de Deus. Você veio daquela linhagem, mas não pertence na verdade. Veja, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Não entra, apesar do Espírito Santo estar batendo ali, mas aquilo não é aberto, aquela porta não se abre, então a pessoa não recebe o caráter privilegiado. Por isso, a minha palavra não entra em vós,
O 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, veja agora, no versículo bem antes, Jesus disse: eu sei que sois descendência de Abraão. Mas veja agora, quando eles disseram: Abraão é nosso pai, Jesus disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas eu sou descendência. Sim, mas não é filho. Não é filho. Não tem a filiação. Não tem aquela natureza. Não tem aquela personalidade. Vem? Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Tudo isso eles tinham a favor deles. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Primeiro apelaram para Abraão. Jesus os desmascarou por causa das obras que eles faziam, que não batia com as obras de Abraão. Então eles apelaram para Deus. Temos Deus como pai. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Veja. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Está aqui o porquê no versículo 44. Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E esta marca, esta personalidade, este caráter segue, acompanha. E mesmo que aquelas pessoas eram religiosas, doutores da lei, mas eles tinham esta personalidade neles. É uma marca. É uma marca que no tempo próprio, aquilo é mostrado, aquilo é revelado. Veja que Deus colocou uma marca em Caim. E qualquer um que visse já identificava. Aquilo ficou gravado em sua personalidade. Aquilo ficou estabelecido no seu caráter. E todos que eu visse, todos que contemplasse, já sabia: não vamos tocar naquele, porque aquele é o marcado. Aquele é o marcado. Foi aquele que matou o irmão. Foi aquele que, de uma maneira covarde, matou o seu próprio irmão. Aquilo ficou uma marca em Caim. E estes estavam marcados e não sabiam. E por eles não saberem, por as pessoas não saberem, os tinham como pessoas de alta linhagem, de alta casta. Filhos de Deus, descendência, filhos de Abraão. E Jesus disse: não, não, não. Isso não está gravado lá dentro de vocês. Não está na vossa personalidade isto. Veja. É como aquele homem que eu já contei para vocês, que ele disse que ia comer de graça na casa dos crentes, porque os crentes são gente boa, são gente fina e são hospitaleiros. E ele disse: eu vou comer de graça na casa deles, não uma pessoa, um vagabundo da rua, alguma coisa assim. E chegou na casa daquele irmão e ele estava no trabalho. Só estava a irmã em casa e ele foi imitar o crente. Ele foi imitar, que era da igreja também. E chegou e disse: pai da senhora, irmã, a paz da senhora. E a irmã nunca viu um ente daquele, né? Disse: amém, amém. Cadê o irmão? Ah, irmão, ele está trabalhando, ele não chegou ainda. Ele vai demorar, queria ter um papo, papear um pouco com ele, falar da Bíblia. Aí é a Bíblia, né? Nunca tinha pronunciado esse nome. Aí ela disse: ele chega daqui a pouco para o almoço. Se o irmão quiser aguardar, eu espero sim. Ficou lá, esperou, e daqui a pouco, quando o irmão chegou, a mulher chamou de lado e disse: olha bem, esse homem chegou aí dizendo que é crente, mas ele me deu a paz da senhora. Ele me deu a paz da senhora, e tem alguma coisa errada aí. Disse: não, deixa quieto, vamos ver se ele é crente mesmo. E era na hora do almoço, colocou o almoço: entra, vamos almoçar. Vamos, e sentaram na mesa. Aí na hora, o dono da casa disse: bem, antes de comermos, eu gostaria que o irmão fizesse uma oração, orasse, agradecesse pela comida. O homem amarelou na hora, coçou a cabeça e disse: eita, como
como é mesmo aquela reza que os crentes fazem antes de comer? Como é mesmo aquela reza? Né? Então ele se entregou, ele não tinha aquilo, não tinha aquela personalidade. E foi desmascarado assim. Né? Uma historinha apenas que mostra como as pessoas, com o tempo próprio, deixa a pessoa agir, decora da pessoa, dê liberdade para a pessoa. Porque somente ela agindo, somente ela trabalhando, somente ela se expondo, é que você vai realmente saber se é ou não, se a pessoa quer ou não, se deseja ou não. Coisa ruim é você ir conversar com a pessoa e a pessoa ficar calada, não fala nada, só te ouvir, e escuta, e nunca diz o que sente, não diz o que quer, e baixa a cabeça, e você não sabe se está falando à toa, se está ajudando, se está atrapalhando. Quando a pessoa interage, aí aquilo ajuda, você sabe a necessidade. Jesus fazia desse jeito. Ele chegava diante da pessoa, dá-me de beber. Mas como você está pedindo beber? Eu sou samaritana, você é judeu, não tem como. Então Jesus já foi percebendo que ela conhecia o problema entre aquelas duas raças, e foi entendendo, foi entrando no coração daquela mulher. E daí a pouco disse: olha, se você quisesse, se você soubesse quem está te pedindo, você era que pediria para mim, eu te daria água que nunca mais você teria sede. Então me dá desta água para que eu não venha mais no poço. E foi, eu não sei quanto tempo durou aquela conversa, mas chegou o momento que Jesus atingiu exatamente a ferida, o coração daquela mulher. Vai e traz teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tens. E o que tem? Não é teu. Já era 5, era o 6º já. Era o 6º que ela estava com ele. Ela disse: mas escuta, como é que você sabe tudo isso? De acordo com a lei, de acordo com as profecias, o Messias fará isso quando ele chegar. Sou eu que falo contigo. Já imaginou que diálogo? Mulher, sou eu que falo contigo. Ela largou tudo, correu e foi testemunhar na cidade que tinha encontrado aqueles que os samaritanos estavam esperando. Veja, mas Jesus não chegou para ela e disse: olha, eu sou o Messias. Ela teria confiado? Ela teria acreditado? Não, mas ele começou a interagir com aquela mulher e pôde entrar até a divisão da alma e do espírito, discernir os pensamentos daquela mulher. Veio como é que as coisas acontecem? Uma pessoa, um conquistador barato, estamos falando sobre personalidade, sobre caráter. Um conquistador barato, ele não dá conta de esconder isto. Ele não dá conta de esconder este mau caráter por muito tempo. Chega um momento que aquilo é descoberto, que ele se entrega. Logo você descobrirá isso nele. Um homem avarento, ele não esconde que é avarento por muito tempo. Rapidinho você descobre que aquela pessoa guarda o almoço para jantar. Você descobre isso com muita facilidade. Por mais que ele se esforce, você vai descobrir que aquela pessoa é avarenta. Aquela pessoa, meu Deus do céu, o homem pode fazer o que quiser. Preguei uma mensagem dizendo: você pode ocultar o que tem por dentro? Pode você ocultar aquilo que tem por dentro de você? Você não consegue. Você esconde por um tempo, mas daí a pouco não pode mais. É como uma gravidez, você esconde no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês por dentro, já não tem jeito. Você tem que realmente deixar aquilo transparecer para as pessoas que uma vida está sendo gerada. Não tem como você esconder. Como não tem como você esconder do mundo que você é um cristão, que é uma cristã? Você chega em um determinado ambiente e não diz que você é. Você não diz que é cristão, você não diz que guarda a palavra. Mas daí a pouco alguém observa pelo teu comportamento, pela maneira de se falar, pela tua paciência, pela tua calma de tratar as coisas, pela compreensão que você tem com a outra pessoa. Daí a pouco: escuta, você é crente? Ah, logo vi. Você é crente? As irmãs é mais fácil perceberem, né? Perceberem o cabelo, a roupa, aquela coisa toda, tudo. Mas o homem é mais difícil. É mais difícil perceberem, porque os homens, a maneira de se vestirem não destoa tanto quanto a parte das mulheres, das que são cristãs ou não. Mas geralmente estas coisas não podem ficar escondidas, porque é uma personalidade que está sendo formada dentro do ser humano, a personalidade de Cristo. Esta criança está sendo gerada, esta gravidez está se mostrando para o mundo, e todos têm que perceber isso em você. Não tem como você esconder isso. Mas existe uma certa característica. É como os estudiosos que descobrem através do DNA do ser humano, se é aquela pessoa, a perspectiva de ano de vida que tem, tudo isso descobre através da leitura do DNA. Existe uma característica no homem e na mulher que mostra qual é a sua verdadeira personalidade, o que é o seu verdadeiro caráter.
O que é personalidade, irmão? O que é isto? Personalidade é caráter próprio de uma pessoa. Veja o significado. Personalidade, caráter próprio de uma pessoa e que a distingue, porque é única. Personalidade é única. Caráter é único. Não tem como se misturar. Como você não encontra exatamente duas pessoas iguais na Terra? Pode haver gêmeos. Gêmeos que são tão idênticos que você confunde um com o outro. Mas existe uma semelhança na personalidade deles. Mesmo que pelo lado de fora, a própria mãe confunde entre as duas moças ou os dois moços, mas quando eles se comportam, quando eles conversam, quando eles interagem, mostra realmente que fulano é fulano. Bem? Porque aquilo é um traço da sua personalidade. Personalidade é caráter próprio de uma pessoa, é o que a distingue de outra. Encontre duas pessoas idênticas. Você encontra parecido, até confunde um pouco. Mas daí a pouco o nariz não bate, a boca não é a mesma coisa, o sorriso não é a mesma coisa, a voz, os olhos, tudo isto. E os olhos, você não sabia? Mas não existe duas retinas exatamente iguais na Terra. Impressão digital já está ultrapassado. Agora é a leitura dos olhos. A lente bate nos olhos e mostra qual é aquela pessoa. Porque não existe duas retinas, não sei se é retina mesmo o nome que eles dão, a menina dos olhos, aquela coisa toda. Não existe duas iguais, assim como você não encontra. A minha impressão digital jamais bate com uma de vocês. Cada uma é diferente. Personalidade, são traços da nossa personalidade. Ora, corpo, alma e espírito. Se o corpo é esta matéria que você observa, que você cuida dela, que você trata dela, a alma é a natureza desse espírito que habita neste corpo. Nesse espírito está a personalidade, o caráter deste homem, desta moça, deste moço. Isto distingue a pessoa dos demais, porque está lá dentro. E esse lá dentro é mostrado pelo lado de fora. Veja aqui. Nós temos aqui mais duas mensagens que nós vamos ler os parágrafos dela, para que você entenda um pouquinho disto mais. Se há uma coisa que não está apenas no físico, veja bem. Se no físico nós temos as nossas impressões digitais que não bate jamais com outra pessoa, são diferentes. Exatamente na nossa alma e no nosso espírito, temos uma personalidade que jamais é igual à de outra pessoa. Não tem como. Você pode tirar os olhos, tirar o sangue, você pode tirar tudo. As pessoas se preocupam com a doação de órgãos. E eu já ouvi irmão dizer, já pensou? Eu cuido tanto dos meus olhos, não é? Eu luto tanto com os meus olhos, já pensou eu morrer e tirar os meus olhos, colocar num maligno que só vai olhar para o que não presta, com os meus olhos? Aí outro diz, eu tenho um coração tão bom, né? Um coração tão amável. Aí vão tirar meu coração e colocar no camarada que vai ser um assassino, vai odiar com o meu coração. Hã? Ora, eu tenho uns órgãos ali, e você sabe, e tanta coisa, tantas partes do seu corpo. Aí vão pegar isso e vão colocar numa pessoa má. Não, de maneira nenhuma. Gente, esta personalidade, este caráter, não está nos órgãos, não está no coração. No coração em si, não está apenas no sangue, isto não está no baço, no fígado, ou seja, em qualquer parte do corpo, não está nos teus olhos. Por isso, carne e sangue não é do reino de Deus. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta personalidade está lá dentro, no eu espírito, no eu espiritual. Bem? Este corpo terá que passar por uma transformação. Ele terá que ser transformado, porque ele em si é pecado, é maldade, é pó. Bem? Para que vocês entendam o quanto que é profundo isto sobre o teu caráter, a formação da tua personalidade, o estudo pela manhã que foi sobre isso, nós estamos apenas nos aprofundando agora em outro lado. Eu vou vos contar a história que eu li há muitos anos atrás, que me fez pensar muito neste assunto.
No tempo que os judeus eles foram perseguidos por Adolf Hitler, no tempo da Segunda Guerra Mundial, eles eram distinguidos entre os outros pela estrela de Davi. Eles tinham que colocar ali uma determinada roupa, listrada, alguma coisa assim, e no peito eles tinham que carregar ali um pedaço de pano amarelo, mais ou menos isso, a cor, com aquele símbolo, a pirâmide dentro da outra, formando ali a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, muito antiga, a bandeira, o que tremula na bandeira de Israel. Antes, aquilo eles tinham como a coisa mais bonita. O orgulho de Israel era no seu reino estar ali a bandeira tremulando. Mas no tempo da perseguição nazista, aquilo era a maior vergonha, porque ser judeu se tornou um opróbrio muito grande. E Adolf Hitler se usou da falta de entendimento, da falta de revelação do povo, e apoiado ainda pela Igreja Católica, para destruir o povo judeu, dizendo que foram eles que mataram a Jesus. Então ser judeu era uma vergonha muito grande, e eles tinham que usar aquela roupa. Antes de serem mortos, antes de serem condenados para os campos de concentração, eles primeiro tinham, mesmo quando estavam com as suas lojas abertas, mas eles tinham que andar pelas ruas com aquele símbolo para dizer, eu sou judeu. E aí todas as outras pessoas começaram então a gerar dentro de si o ódio por aquela raça abominável. E como eles tinham que colocar até nas portas, dizendo, aqui é uma loja de um judeu. As outras pessoas então sabiam quem eram os judeus e começaram a apedrejar, a quebrar vidros, a saquear, a jogar pedras e a criticar nas ruas e a fazer e desfazer das crianças nas escolas. Aquilo era o quê? Aquilo era uma perseguição tão grande, foram coagindo aquele povo, foram coagindo para os seus ambientes, para as suas vilas, para as suas casas, até que os levaram para os guetos, para os centros de concentração e até a morte, a câmara de gás e todas as coisas. Depois, quando acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, por aí, foram descobertas então todas as atrocidades que tinham sido feitas contra os judeus. A igreja sabia disso, o Papa sabia disso, a igreja apoiou Adolf Hitler, era católico, além de praticar magia, mas era católico também praticante, e todas estas coisas. O povo não sabe a história, o povo não se inteira destas coisas. Mas então as nações, a ONU, os países que lutaram na Segunda Guerra Mundial, como no caso do Brasil, inclusive, eles então, quando as coisas vieram à tona para todos verem, aquele país, a Alemanha e todos que estavam unidos naquela guerra contra as nações aliadas, foram tidos como criminosos de guerra, crimes praticados, crime contra a humanidade. E começou-se então a perseguição aos nazistas. Os braços direitos de Adolf Hitler, aqueles que tinham ajudado Hitler, que tinham dado apoio, que tinham sido chefes nos campos de concentração, eles foram perseguidos pelas nações para serem julgados e condenados, como no caso mais recente, do ex-presidente, creio que aqui da Argentina, alguma coisa assim, que descobriram que na época ele era, não sei, um de lá que estava radicado na Argentina e teve que ser levado para lá para ser julgado lá pelas nações. Isto há uns 5 anos atrás, isto ganhou a mídia, os jornais, eu não sei direito qual deles, se foi um ex-presidente ou se foi um desses nazistas que era radicado ou morava na Argentina. Só relendo novamente o que aconteceu há 5 anos atrás para sabermos. Mas todos foram perseguidos. E um destes, que era um homem terrível, que não piscava os olhos, matava judeu assim como se estivesse derrubando uma banana madura de um cacho, este estava sendo difícil de ser encontrado, porque ele tinha mudado, ele tinha feito máscaras. Mas este homem, ele mudou tudo, mudou cabelo, mudou nariz, fez implante na dentadura, mudou tudo, ficou irreconhecível. No tempo dos nazistas,
tinha um homem que era cozinheiro dos nazistas. Quando eles se reuniam para tomar suas decisões, aquele era o cozinheiro, o homem, era quem cozinhava para os chefes nazistas. E o centro de espionagem da CIA, e o centro de espionagem israelita, que estava em busca destes executores, contratou o cozinheiro para ajudá-los a elucidar este caso, para reconhecer este homem. E ele disse: olha, não importa o que ele fez de mudança, eu sei quem ele é. Se eu ver o homem, eu sei que é ele. E acreditaram no cozinheiro. Já estava bem de idade. E tinha uma festa de pessoas muito grande, altos empresários, homens da alta sociedade. E foram todo o centro de espionagem para lá, todo disfarçado, e o cozinheiro estava junto. Deixaram o cozinheiro escondido no lugar onde ele observava todos. E ele observou todos eles. E perguntaram: você está vendo o nosso homem? Ele disse: não, ainda não. Dê mais tempo para eles. Teve jogos, teve os bingos, as danças, e o cozinheiro ficou observando o comportamento de cada um. Teve banhos de piscinas, teve campeonatos, jogos de boliche, todas aquelas coisas que os ricos gostam de fazer, porque não tem outra coisa, não é? Para matar o tédio. Não teve jeito de identificá-lo. Chegou a hora do lanche, da comida. E quando distribuíram o lanche, quando distribuíram a comida para todo mundo, o cozinheiro fez algumas anotações e disse: prenda aquele lá do canto, que está conversando com tal pessoa. Prenda aquele lá. Rapidinho, rádio, sabe, né? Aquela coisa toda, prender. Mas, que é isso? O homem é fulano de tal. Esse é o que dá mais caridade aqui para a nossa cidade. É o homem que faz mais. Preso. Era o camarada. Chegaram para o cozinheiro e disseram: agora, diga-nos como é que você identificou o camarada. Sabe o que o cozinheiro respondeu? Ele disse: o homem, ele pode mudar o que quiser. Ele pode fazer plástica. Ele pode fazer todas as mudanças no seu físico. Isto não vai mudar a sua personalidade. Porque sua verdadeira identidade está no subconsciente. Quem você é. Aquilo que diz quem realmente é. O João, a Maria, o Domingos, o José, está lá no subconsciente. E você não percebe quando age como você mesmo. Como você mesma. No meio das pessoas você disfarça. Você fala bonito. Você estufa o peito. Todas essas coisas. Mas quando você está sozinho, quando você está fora de pessoas que não sabem quem você é, solto no meio da cidade, ou quando você está sozinho sem ninguém estar te vendo, é ali, quando você não tem que disfarçar, quando você não tem que se resguardar de nada, é justamente ali que você vai agir como você realmente é. Nada muda esta personalidade. Ela está gravada lá no subconsciente. Aí perguntaram para o cozinheiro: mas o que ficou gravado no subconsciente dele? O que é a personalidade dele que fez com que ele fosse deletado? O cozinheiro disse: é que aquele homem terrível, antes dele entrar para o nazismo, antes dele ser um verdadeiro nazista, ele era carteiro na cidade onde nasceu. E ele passava todo o tempo com sacolas de carta. Pega aí, essa bolsa aqui. Essa aí. Isso mesmo. Ele passava todo o tempo com a sacola de carta pendurada do lado. E aquilo era pesado. E ele comprava o seu lanche. E na hora que ele escorava no lugar para lanchar, né, comendo ali seu sanduíche, e arrumava a bolsa. Aquilo era pesado, você sabe? Você sabe por que eu coloquei desse lado? Será porque esse lado aqui... Por que eu peguei daqui e coloquei desse lado? Isso foi inconsciente, porque eu só carrego bolsa desse lado. Peso, eu só carrego desse lado. Isso é um traço da minha personalidade.
O cozinheiro disse: ele então carregava aquela sacola pesada e sempre ele fazia esse movimento para arrumar a bolsa quando ela estava caindo. Ele fez todas as plásticas possíveis, nunca mais carregou a sacola cheia de carta pesada. Mas, no entanto, aquilo ficou gravado no subconsciente, e mesmo sem ter aquele peso nem aquela sacola caindo, o traço daquela personalidade continua lá, arrumando o braço, justamente na hora do lanche. Vocês acham que isso é pouca coisa? Isso o denunciou. No Evangelho, nós encontramos o mesmo quadro. Algo assim. Preste atenção nisso. Muitas pessoas podem vir com cara de santo, se apresentar como santo, uma santinha, mas não darão conta de esconder o que tem no interior, porque existe uma marca em você que te identifica. Existe uma marca no ser humano que o identifica como ele é. Jesus disse que muitos viriam como ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Lobo devorador. Vocês conhecem a história do pastor que descobriu, pastor de ovelha, todo dia uma ovelha não voltava. Todo dia uma ovelha morria. Encontrava só a carcaça. O que está acontecendo? Elas dormiam tudo no mesmo lugar. E o que é que ele fez? Ele ficou na porta de manhã, antes dela sair para pastar. Cada um que passava, ele dava uma cacetada. Passava uma nas costas, corria, se encolhia toda, dói, né? Passava outra cacetada. Daí a pouco, deu uma cacetada nela e fez: um lobo escondido no meio das ovelhas. Foi só apertar, mostrou os dentes. Foi só encostar no canto da parede. A pessoa já disse: aqui veio. Veio? Jesus disse isso. Não importa o que nós queremos ser. Não importa o que gostaríamos que as pessoas vissem em nós. Como gostaria que as pessoas vissem. Existe algo que revela a nossa identidade. A não ser que você arranque o couro das suas digitais. Troque o couro aqui, para que a polícia não encontre o assassino. Mas se ele não arrancar o couro, aonde catar as suas impressões digitais, aquilo vai bater exatamente. Nenhuma é igual. Com milhões de pessoas que existem no planeta Terra, nenhuma é igual à outra. Como descobriram isto, eu não sei. Todo mundo tem cada uma diferente, e elas nos identificam. Por isso, no seu RG, na sua identidade, está lá. Do mesmo jeito, no seu RG espiritual, está lá a tua marca, está lá a tua personalidade. E um quadro nas Escrituras, que eu quero que vocês pensem agora, gostaria que nós pensássemos nisso junto, é o quadro de Tomé. Tomé, quando ele não acreditou no que os discípulos falaram. Os discípulos chegaram e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Jesus apareceu para todos eles, menos para Tomé. Tomé não estava junto, estava cuidando de alguma outra coisa. E os discípulos, quando chegaram, fizeram a maior alegria, e pularam em torno de Tomé, e correram para encontrar: nós vimos o Senhor. Tomé disse: eu não vou acreditar nisso. E nós condenamos Tomé por sua incredulidade. Nós batemos muito na palavra de Jesus quando deu aquela lição em Tomé. Mas agora pense neste assunto agora por outro ângulo. Quem sabe Tomé pensou o seguinte: olha, isso pode ser outra pessoa disfarçada. Eu não quero me enganar com essas coisas. Está todo mundo nesse auge aí, nessa alegria. Quem sabe alguém se disfarçou, não é? Possa ser outra pessoa. E só há um meio de saber que é ele mesmo. Tem como descobrir se é Jesus mesmo. Como, Tomé? João viu a sua crucificação. Foi o único que estava lá, dentre nós, que viu a crucificação. E João contou aquele sofrimento que furaram as mãos dele, furaram o outro lado, furaram os pés, deram uma espadada, uma lançada do seu lado, furaram o seu lado. João contou tudo isso, não foi? Foi. Então existe marca que se identifica. Ficou marcado o corpo dele. E se identifica se é ele ou não. Então se eu não ver, se eu não tocar com o meu dedo, se eu não apalpar, eu não creio. Eu tenho que ver para crer. Este foi o caso de Tomé. Tomé queria ver as marcas que identificassem como aquele que morreu na cruz. Vê como o Evangelho tem tantos lados para ser visto?
É como Judas, apenas vemos Judas como traidor, que traiu Jesus, que entregou Jesus. Apenas isso. O espírito que se apossou de Judas para trair Jesus o enganou de uma maneira tão bonita, tão perfeita, que ele se enrolou todo. Ele não queria ver Jesus morto, não. Ele não precisava de 30 moedas, não. Aquilo era dinheiro de um dia de serviço. Judas não precisava disso. Judas não era pobre. Era o mais estudioso dentre os discípulos. Judas tinha posse, tinha uma família abastada. Mas o que ele pensou é que ele esperava, você já conhece essa história, ele esperava que o Messias mostrasse realmente aquilo e lutasse contra Roma e levantasse a espada como rei. E Jesus disse, olha, se alguém bater de um lado, dê o outro lado. Disse, mas é possível. Esse homem está esperando o quê para mostrar quem ele realmente é? Eu vou apertá-lo, não é? Então eu vou dar um jeito aqui. Ele não sabia que já estava sendo engodado. Eu entrego ele, na hora que for bater nele, o Messias não pode apanhar, não é? Deus não pode passar por uma coisa dessa. O Messias é Deus feito carne. Então eu vou entregar na hora que forem matá-lo, forem fazer alguma coisa com ele. Aí sim, com o sopro da sua boca, ele destrói todos. Ele achou que estava ajudando. Ele foi enganado por um espírito desta maneira. Mas nós só queremos ver um lado da coisa, não é? Nós só queremos ver um lado. A mesma coisa é o caso de Tomé. Eles têm marcas que identificam. E se eu não ver a marca lá, se eu não ver o lado furado, eu não acredito. Eu tenho que saber que é ele mesmo. Eu quero identificá-lo para crer. É como a mulher que estava doente. A irmã estava doente, já não enxergava mais nada. E o homem, bem religioso, disse, bem, está na hora da morte, ela não vai saber que é um padre mesmo, né? Eu vou levar para dar a extrema-unção para ela. Para não morrer sem a extrema-unção. E na hora disse, olha, minha mãe, eu trouxe aqui um homem para que você confesse seus pecados para ele. Ela pensou, bem, eu só posso confessar os pecados para Jesus, né? Então deixa ele se aproximar, meu filho. O homem chegou, me dê a mão aqui. E o padre entregou a mão, ela passou, ajeitou. A esse não. A esse de maneira nenhuma, não é Jesus, não. Eu quero contar, eu quero entregar a minha vida justamente na hora de morrer nas mãos de Jesus. Esse não. O homem que morreu por mim, ele tem as mãos furadas. Ele tem marcas que identificam. Irmãos, Elias, ele tinha um traço em sua personalidade, um traço tão rude, que as pessoas conheciam Elias pela sua veste de longe. Aquele couro de animal por cima dos lombos. Ele era conhecido de longe. O povo de Deus é diferente do mundo. Todos notam em você algo diferente. Parece que todos os cristãos têm a mesma marca. Eu disse que esta personalidade é diferente de cada pessoa. Você não encontra a mesma natureza ou o mesmo caráter idêntico em várias pessoas. Mas os filhos de Deus, eles têm uma única personalidade, um único caráter. Este é o caráter de Jesus Cristo. Por isso que este monte de gente é um só, tem uma só personalidade. E são justamente esta marca que te identifica como cristão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, ele disse, vós sois cartas abertas e lidas por todos os homens. Ele, quando escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ele disse, eu levo em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Será que o mundo não tem percebido ainda que você está marcado? Os filhos do diabo estão marcados com a marca da besta. Os filhos de Deus estão marcados com a marca de Deus, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o que tem marcado, é o que coloca o selo. E as pessoas, você não pode esconder isto. Você não pode esconder que é um filho, que é uma filha de Deus. Eu não sei quanto tempo ainda tem, acho que está no momento de terminar já, de concluirmos. Eu quero ler apenas alguns parágrafos aqui. Mensagem em Casamento e Divórcio 117. O profeta fala sobre quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi. Quando Davi chegou à presença do profeta, o profeta correu com o óleo, despejou sobre sua cabeça e disse, este é o escolhido de Deus. Mas ele não era bonito, porém tinha caráter. Tinha caráter. Que caráter é esse? Mensagem solidinho do Evangelho. Um caráter privilegiado. Deus olha o caráter. O homem olha para a beleza natural. É enganosa. É por causa disso que a mulher foi dada aquela beleza
para decepção, para enganar. Uma mulher linda, se ela não usa sua beleza da maneira correta, é uma maldição para ela. Aquilo há de levá-la ao inferno mais rápido do que qualquer outra coisa que eu sei. Se ela apenas se... Ora, ela pode ser bonita, é claro, porém só enquanto ela fica com o marido e faz o que é correto, é isto. Isto é bom e correto. Porém, ela não pode tomar aquela mesma coisa e... como ela pode enganar com aquilo? Pois foi dado a ela para fazer assim. Agora notem que Deus, porém, está moldando em caráter. Não havia beleza nenhuma para que desejássemos a Jesus, mas nunca houve um caráter como o caráter dele na terra. Agora descobrimos hoje em dia que o caráter da igreja, veja, Satanás e o seu grupo olham para as grandes igrejas lindas, coisas lindas. Isto é o que o mundo olha hoje. Se o pastor que é o tal, o grande jactancioso, tão religioso e sacerdotal, andando nesses grandes mantos e coisas assim, eles chamam aquilo de beleza. Mas os santos verdadeiros de Deus procuram pelo caráter da palavra vindicada. É justamente isto, o caráter da palavra em você, que mostra a tua personalidade. A maneira que você se veste, a maneira que você se comporta, o modo como você age, mostra se você realmente é um cristão ou não. Não é porque você diz, porque eu digo que você é, porque eu digo que eu sou. O meu comportamento, o seu comportamento mostra se você é ou não. Veja, a mensagem, o mensageiro do entardecer. Eu quero terminar com estas palavras aqui. Estou encerrando. Mensageiro do entardecer 242. Estou encerrando. Sinto tê-los retido todo este tempo. Eu não intencionava fazer isto. Dê-me 1 minuto, 2, para fazer esta última declaração. Então terminarei no minuto. Eu espero, eu tenho dito alguma coisa para lhe ajudar. Vê? Fazê-los estudar. Vê? Deus sempre tem considerado caráter, não membros. Caráter, não membros, não quantidade. Ele pregou isto, o mensageiro do entardecer. Eu quero que vocês entendam algo. Quando ele pregou essa mensagem, o mensageiro do entardecer, ele estava levando ao povo a perceber algo que Deus já tinha mostrado que viria na frente. 16 de janeiro de 63, um mês e pouco, 2 meses antes da abertura dos selos. E ele fala estes parágrafos que leremos aqui para que as pessoas ficassem despertas para o que viria. Quando ele pregou esta mensagem em casamento e divórcio, ele fala de caráter nela também. Ele faz referência aos selos. No 194 de casamento e divórcio, ele diz: os selos estão abertos. Os selos estão abertos. Casamento e divórcio, 194. Bem, se os selos estão abertos, esses selos falavam o quê? Da completa revelação, e através dessa revelação também é formado na igreja o caráter de Jesus Cristo. E sabe o que ele fala de caráter? Aprendemos isso na escola dominical. O 5º selo, ele disse: o caráter não muda quando você morre. Quando o homem morre, a morte não muda o seu caráter. Com o caráter que você morre, você se apresentará diante de Deus com ele. Veio agora o problema que muitos se enfrentarão? Você se apresentará diante de Deus com aquele caráter que você morre. Por isso que nós temos que fazer tudo para subir aqueles degraus da estatura completa de varão perfeito. Cristo em você. A natureza de Cristo no homem, na mulher, formando nele, nela, o caráter de Jesus Cristo. Somente este caráter será reconhecido diante de Deus. Por isso que na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, ele diz que aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo não recebem esse caráter privilegiado, porque é o caráter de Cristo. Mas vamos continuar aqui. Deus sempre tem considerado o caráter, não membros. E hoje fazemos vice-versa. Queremos quantidades de membros e não nos preocupamos com o caráter. Nós consideramos membros boas vestes, bons pregadores, em vez de caráter. Lembram desses parágrafos aqui? Lemos de manhã. Eliezer suou muito até que ele encontrou caráter. Isto é correto. Só que eu li em outra mensagem, ele repete a mesma coisa.
quem conseguiria ele? Ele confiou em Deus. Caráter para quê? Caráter para Isaac. Para que você tem que ter um bom caráter? É caráter para Jesus Cristo. A noiva, a qual é um tipo da igreja, você sabe disso. Essa era a semente natural de Abraão. Esta é a semente real de Abraão. Bem, se Eliezer, o mensageiro, buscou uma noiva e tratou de encontrar caráter, se aquele homem vem, um mensageiro dos últimos dias, tratando de encontrar a noiva de Cristo, vem porque viria o sétimo anjo. Qual é a mensagem? Qual é a vindicação? Qual é o trabalho que ele viria fazer? Buscar, encontrar a noiva de Jesus Cristo. Veja, ele não procurou um rol de membros denominacional. Ele procurará, este mensageiro do último dia, ele procurará por caráter que esteja disposto. Caráter que esteja disposto a quê? A ouvir a voz do Espírito Santo e receber o caráter privilegiado. Observe. Primeiro, bom caráter. E então, prepará-la para encontrar com Isaac. Depois que ele encontrou o caráter, então procurou conseguir com que ela ficasse quieta o suficiente para ouvir sua mensagem. Veja, tem que se ter um caráter primeiro. Aquilo já está em você, já tem alguma coisa em você, que quando você ouve a voz do Espírito Santo, você diz, vou abrir a porta para isso. Isso é bom. Isso é bom. Isso é de Deus. Aí depois que você abre a porta, é tempo de o mensageiro fazer com que ela fique quieta para ouvir. Ouvir o quê? Aprender como receber o caráter privilegiado. Veja, esse é o mensageiro dos últimos dias, à luz do entardecer. Primeiro é encontrar aquela igreja onde crerão na sua mensagem. Encontrá-la. Pode ler você o que eu estou falando, procurar esta igreja que lhe deixará entrar, que não fechará a porta em sua cara, e então quando você a encontrar, então terá encontrado caráter. Agora, se ela parar por tempo suficiente, diga-lhe como é que a noiva tem que estar vestida. Veja que coisa. Encontrou a noiva, encontrou Rebeca, encontrou caráter. Então faça ela agora ficar quieta, se assentar e ouvir ele dizer como ela se deve preparar. Por isso que temos todas estas mensagens, é nos ensinando como nos vestir com a palavra. Veja, ela tem que ser vestida, quietamente parada. Se ela puder, olhe, a pequena Rebeca ouvindo cada palavra. Seu coraçãozinho estava batendo, e ele estava lhe falando. Agora você tem estado suando. Olhe, direi, até encontrar caráter. Então, quando eu encontrar caráter, a farei parar o suficiente para fazer com que se apronte para encontrá-lo. Oh, que coisa tão tocante! Desejaria mais um pouco de tempo naquele relógio, tê-la preparado, quieta, para ouvir sua mensagem dele. Eliezer não estava falando de si mesmo. Veja, por isso que o profeta não falava de si próprio. Ele nem sequer dizia, eu sou o profeta. Não. Quando ele disse isso publicamente na mensagem escolhendo o noivo no final, ele disse, eu nunca disse isso publicamente, mas estou vos falando para que vocês entendam a profecia que darei. E deu aquela profecia sobre a destruição de Los Angeles e a condenação das Américas e todas essas coisas. Bem, ele não fala de si mesmo. Ele estava falando daquele de quem ele era enviado. E ele tinha dons para provar que ele era enviado dele. Eliezer tinha dons, deu presente para ele, dizendo, olha, ele realmente me enviou, é um homem rico. Está aqui os presentes, e deu bracelete, deu vestidura para ela. Ele também, o mensageiro dos últimos dias, veio cheio de dons para provar para a igreja que ele era o enviado. Ele desejou vesti-la com aquelas coisas. Você sabe como ele a fixou completamente. Se eu pudesse fazer com que ela levasse sua face, lavasse sua face, vê você? Eu simplesmente me senti repreendido quanto a isso. Então é melhor eu ficar calado. De todos os modos, tenho dito o suficiente. Você sabe sobre o que eu estou falando. Ouçam agora, fiquem quietos. Observe. O mensageiro do tempo do fim, seu trabalho será fazer com que os santos se aprontem, a noiva pronta para o noivo. Essa será a sua mensagem. Agora, quer você aprender o ABC? Para que então você possa aprender álgebra mais tarde? Veja que ideias o profeta estava pregando. Mês de janeiro,
63, antes dos selos. Você quer aprender ABC, para então você possa aprender álgebra mais tarde? Quando aqueles outros selos por detrás do livro forem abertos, serão revelados a eles. Isto é correto. Aprenda o ABC primeiro. Que é o ABC? Sempre crê em Cristo. Amém? Não credo, Cristo. Vê? Crê no que ele diz, não no que alguém mais diga. Se isto é contrário, se um homem lhe diz, está bem se você corta aqui, apara ali, e você sabe que ele está mentindo. A Bíblia diz que é errado. Se ele diz, você pode ser diácono e ter 4 ou 5 esposas, estão entendendo o sentido da palavra aqui? Se alguém diz, você pode ser diácono e ter 4 ou 5 esposas, ele está mentindo. Isto é contrário à palavra. Vê todas estas coisas que nós falamos. Leve isto à palavra e veja se isso está correto. Traga a igreja de volta à palavra. Que é que este mensageiro de Malaquias 4 tem para fazer? Restaurar a fé original, a fé da ressurreição. Isto é o que coloca na igreja o caráter de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Pai, em teu nome nós encerramos mais esta reunião. Nós te agradecemos por estas coisas. Eu sei que ficar muito tempo quieto, parado, sentado, ouvindo, isto cansa, dá sono, dói nosso corpo. Mas esta é a dificuldade que o mensageiro tem, é fazer com que o povo fique quieto para aprender como se vestir. E nós agradecemos a Ti por mais uma vez ter cuidado de nós, ter nos assentados em lugares celestiais e ter nos mostrado o fundamento da nossa personalidade, como deve ser, como devemos agir. Ó Deus, se temos já um caráter bom, que o Senhor nos deu, que por nascimento herdamos isto, que trouxemos isto quando nascemos, este caráter fez com que ouvíssemos a voz de Cristo e abrimos o nosso entendimento, abrimos a porta, escancaramos o nosso coração e dissemos, Senhor, nós queremos ouvir o Teu Espírito, do grande ensinador. E aí este ensinador começa a moldar dentro de nós um caráter privilegiado, que somente os bem-aventurados podem ter. Este é o caráter de Cristo, é a virtude de Cristo, é a fé de Cristo, é a ciência de Cristo, é a paciência de Cristo, é a temperança, a piedade de Cristo, é o amor de Cristo em nós, formando nesta igreja a vida de Cristo, o viver de Cristo, a atuação dele através desta igreja, a ponto dela se tornar Cristo aqui na terra. Pai, nós te agradecemos por tudo isto e pedimos que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, de acordo com a nossa necessidade espiritual. Esta semana que se inicia, colocamos diante do Senhor os trabalhos que vamos realizar, as decisões que formos tomar, as respostas que formos dar, as perguntas que formos fazer. Deus, o nosso dia a dia no lar, no trabalho, o dia a dia da esposa, do esposo, das crianças nas escolas, entregamos tudo diante de Ti, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor pegue em nosso queixo, levante nossa face para o céu, dizendo, não olhe para baixo, não se intimide, olhe para as alturas, para o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Este é o seu caráter. Toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim.